Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, vamos regar as nossas suculentas. Quero mostrar para vocês como que eu faço a rega. Vou passar também um fungicida. Hoje eu vou estar usando aqui a cal da bordaleza. Eu sempre uso cal da bordaleza, terra de diatomácea e sulfato de cobre. Em momentos diferentes, tá, gente? Intercalados. Uma vez eu passo um, outra vez eu passo outro. Então, hoje eu vou estar usando aqui a cal da bordaleza para prevenção de fungos. Faz muito tempo que eu não passo nada para prevenção de fungos. Hoje é um dia que tá mais nublado, deu uma garoa agora há pouco, agora que tá abrindo um solzinho, mas ele tá bem fraquinho, então é tranquilo pra gente trabalhar dentro da estufa. Vou regar elas primeiro, porque eu sempre gosto que as suculentas estejam molhadas para depois passar produto. Então hoje é um dia bem legal, quando tá nublado, que você tem certeza que não vai vir sol quente, gente. Porque se você regar e vir o sol quente e tiver as folhas molhadas, pode queimar. E se você passar algum produto também e vir o sol muito quente, vai queimar a sua planta. Então passa sempre quando você tem certeza que não vai dar sol, tá? Ou no final do dia. Depois das 6 horas, que já o sol já tá bem mais tranquilo, aí você passa o produto, porque tem a noite inteira pro produto secar na planta, pra água da rega também secar e não queimar a sua planta. Ou bem de manhã ainda você pode fazer rega, mas produto eu não aconselho passar de manhã, aconselho sempre no final da tarde, tá bom? Regas também eu gosto de fazer sempre no final da tarde, que dá tempo da suculenta tomar a água que ela precisa e depois secar um pouquinho para depois vir o sol, secar aquele excesso de água, né? Que às vezes fica nas folhinhas. Então, gente, olha como eu rego. Eu rego assim com a mangueira. Aqui vocês estão vendo as minhas gibifloras, ó, todas elas. Então eu rego assim, abundantemente, bastante, ó. Como eu falei no outro vídeo, quando a gente fala que alguma suculenta não gosta de água, é que ela não gosta de excesso de água, mas não que ela não tenha que ser regada. Ela tem que ser regada sim, porém, você tem que dar um intervalo maior entre as regas, suculentas mais sensíveis. E claro que o substrato tem que ser bem drenante. Aqui eu tô molhando a minha Fury. Aqui do ladinho a Cancan Variegata. Lá tem a minha Monroy, Jane Naylor, Afterglow. Então eu rego todas elas assim abundantemente. Deixo elas bem encharcadinhas, porque o meu substrato é bem drenante, ele já é preparado para secar rápido. E eu só vou regar novamente as suculentas quando eu perceber que o substrato está bem seco. Então é dessa forma que eu faço a rega nas minhas plantas, que tinha muitos seguidores me perguntando se realmente eu molhava elas com a mangueira. Ó, tá vendo essa planta aqui? Essa aqui é uma híbrida de gila que dá carúnculas, tem bastante pruína e eu molho ela assim. Mas essa aqui é a suculenta que eu falei, o caso que eu falei pra vocês. Ela tem as folhas, ó, meio pra fora do vaso. Se eu rego ela aqui em cima, ó, deixa eu ver onde que eu consigo mostrar pra vocês, aqui, ó. Toda a água praticamente, ó, sai pra fora, vocês estão vendo? Leva pouca água dentro do vaso, então eu preciso regar ela mais pra baixo aqui, ó. Encharcar bem esse substrato, porque esse substrato meu é muito drenante, ele seca muito rápido. E tá bom assim, então eu rego mesmo ela tendo bastante pruína. Deixa eu colocar ela de novo aqui com cuidado. E eu vou terminar de fazer a rega aqui nas minhas plantas, porque tem bastante planta, então se eu não agilizar aqui, eu não dou conta de terminar hoje. Porque eu tenho toda essa bancada aqui, eu tenho toda a bancada aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Toda a bancada das suculentas de venda também, porque eu rego da mesma forma. E também vou passar fungicida. E tem todos os berçários, os troncos, tudo que estão embaixo das prateleiras. Então todas elas vão levar regas e todas elas vão levar fungicida, a cal da bordaleza hoje. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is... Eu tava procurando aqui uma suculenta pra me mostrar pra vocês o que que acontece quando você faz o substrato bem drenante e você não molha direito a suculenta. O que que vai acontecer? Se você já viu aí no seu jardim, é por isso que ela faz isso. Todas as raízes ficam na superfície. A suculenta fica bamba, porque as raízes ficam só por cima e você percebe que a raiz não penetra no substrato. Em vez de a raiz penetrar no substrato, ficar embaixo do vaso cheio de raiz, fica só por cima. Por que que isso acontece? Porque o substrato é bem drenante e você não rega direito. Aí as raízes vão ficar só onde você rega. Você rega superficial, só assim, ó, porque você tem medo
o que vai acontecer? As raízes vão ficar só superficial, só vão crescer ali onde que elas levam um pouquinho de água. Então você tem que molhar bem o substrato, ele tem que ser bem drenante, mas ele tem que ficar bem molhado quando você faz a rega, que as raízes vão pro fundo, as raízes que estão no fundo vão se hidratar, vão crescer, vão ficar saudáveis, entenderam? Então tem que ser bem drenante o substrato, mas tem que ser muito bem regado. O importante é deixar agora, digamos, depois de uma rega como essa que eu tô fazendo bem abundante, secar bem. Aí ela já se hidratou, ela já tomou o necessário de água, ela não vai apodrecer e ela vai criar raiz no total do vaso. Em todo o vaso vai estar bem enraizado. Então encharca bem, tá? O teu substrato, só que ele tem que ser bem drenante. Você não vai me fazer qualquer substrato e me encharcar como eu tô falando pra vocês. Aí vai apodrecer, você vai dizer que foi minha culpa. Não, gente. Substrato bem drenante, que seque rápido, que você faça uma rega abundante, como eu estou fazendo aqui, e que amanhã, no final do dia, digamos, você molhou hoje à noite, ela ficou a noite inteira tomando água. Durante o dia ela vai ficar molhadinha ainda, mas no final da tarde ela já tem que estar praticamente seco o substrato, levemente úmido. No outro dia já começa a secar e ela tem que secar rápido, tá bom? Então é dessa forma. Para você controlar também, suculenta pequena em vaso pequeno vai pouco substrato. Então com pouco substrato não segura muita água. Agora suculenta pequena num vaso grande é muito substrato para ela. O substrato vai ficar mais encharcado, ela não vai vencer tomar toda a água. Então tem várias regrinhas, tá? Suculenta pequena em vaso pequeno, suculenta pequena em vaso grande com muitas suculentas pequenas juntas, não tem problema, porque tem várias suculentas para dividirem a água. Então elas também vão tomar a água e vão ficar bem hidratadas e o excesso de água vai secar, vai descer. Então, água entra, água sai. Água em abundância, para que não faça isso, tá? Que não crie. Eu vou procurar aqui, ver se eu encontro alguma, porque sempre acontece, né? Como a gente tem muita planta, às vezes uma ou outra leva menos rega. Quando a gente molha assim, como eu mostrei pra vocês, às vezes a água dá em cima da suculenta, escorre pra fora do vaso e não dentro do vaso, acaba acontecendo. Eu já peguei aqui na minha coleção, na minha estufa, plantas assim, por isso que eu tô explicando isso pra vocês, que pode acontecer na sua coleção e às vezes você não sabia. Claro que os colecionadores, que têm muita experiência com plantas, já sabem disso, mas eu estou explicando aqui pra quem tá começando agora, pra quem não sabia e acha uma planta assim e não entende o porquê. Então, pra você que eu estou falando isso, porque eu sei que tem muita gente que me segue que já coleciona há muito tempo e isso não vai ser importante porque já sabe. Mas eu sei que tem muita gente que vai pegar essa dica, tá bom? Então eu vou procurar aqui, ver se eu acho uma suculenta dessa forma e vou mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, eu procurei uma suculenta aqui pra mostrar pra vocês que estivesse com as raízes mais aéreas, mas eu não consigo encontrar nenhuma aqui na minha estufa, aqui no meu cultivo. Todas elas estão com raízes bem profundas, então não vai ter como eu mostrar esse exemplo pra vocês, tá? Mas se eu encontrar porventura aqui algum dia desses, eu posto um shorts aqui ou eu posto um reels lá no Instagram, tá bom? Vou continuar regando as meninas aqui que eu preciso ainda passar o fungicida antes que escureça. Vamos preparar então agora aqui a calda bordaleza. Olha só, ela é um pozinho azul e igualzinho o sulfato de cobre, gente. A única diferença dos dois, se eu não me engano, é porque na calda bordaleza tem um enxofre a mais, tá? Mas é um produto que age da mesma forma. E como que eu faço aqui? Eu uso essa medidinha aqui, a parte de cima aqui pequenininha é de chá. Eu coloco, ó, eu pego assim, ó, duas dessa daqui, mais rasa um pouco, peraí. Deixa eu tirar, porque sempre menos é mais, eu sempre digo aqui pra vocês. Para as suculentas, menos é mais, ó, assim, ó. Eu uso duas dessa aqui pra 1 litro de água, ó. Então eu vou colocar duas aqui, eu vou baixar aqui pra vocês verem eu preparando, peraí. Então aqui eu já coloquei 2 colherinhas. Vocês estão vendo que eu não tô usando luva nem nada, né, gente? Porque não é um produto que seja tóxico. Então é bom, né? Se você tem alguma alergia ou quer se proteger, é melhor, tá? Que se use luva, use máscara. Eu não tô usando porque eu acho ele um produto mais natural. Então 2, 3, 4, 5, 6. Ah, só vai me dizer, Jô, mas não era só 2 por litro. Gente, é que a minha máquina, ela é de 20 litros. Então, vou preparar aqui para 20 litros. Para 5 litros, então vai 10 colherinhas. Eu já preparei lá para 5 litros. E agora eu vou preparar aqui para mais 5 litros. Então, são 10. Então, 7, 8, 9. Vou colocar só 9 aqui. Como eu sempre falo, menos é mais. Porque eu coloquei as colheres um pouco mais cheias do que eu costumo colocar. Então, aqui eu vou colocar só 9.
Eu tô mostrando aqui uma medida pra vocês mais ou menos, tá? Porque, na verdade, a medida correta que me passaram era uma outra. Eu que adaptei essa medida aqui pro meu cultivo, eu achei que nessa medida aqui foi bom. Porque eu já coloquei a medida maior e não gostei do resultado, porque algumas plantas eu passei muito próximo e eu percebi que deu umas queimaduras. Então isso também é um detalhe que você tem que seguir para qualquer produto fungicida que você for passar, tá, gente? A não ser a terra de diatomácea, que essa não tem problema, não queima, não vai queimar a planta. Até se você passar com sol. Mas o sulfato de cobre e a cauda bordaleza, você tem que passar tipo uma névoa nas plantas, tá? Não vai passar assim muito perto, assim, encharcar a planta. Passa uma névoa só. Você economiza produto e não faz mal pra tua plantinha e elas vão estar protegidas já. Então, ó, eu mexo bem, vocês viram que eu demorei aqui, tô mexendo bem pra diluir bem, pra daí levar pra minha máquina. Então, consequentemente, aqui, como eu já fiz um potinho desse aqui, eu já preparei aqui pra 10 litros. Eu vou virar ali na máquina. Essa aqui é a máquina que eu uso. Ela tem uma peneirinha aqui também, ó, que peneira os grãozinhos que fica mais graudinho, mas no caso da cauda bordaleza do sulfato de cobre não fica, tá? Se você mexer bem, diluir bem, não fica. A terra de diatomácea que é um problema de trancar os borrifadores. Então a terra de diatomácea você tem que até peneirar, se você puder, e o restinho que sobra você pode usar no substrato. Quando é a terra de diatomácea. Mas quando é o sulfato de cobre, a cauda bordaleza, ele derrete bem. Só você mexer bem que ele derrete bem. Aqui, ó, vou reaproveitar o restante. Aqui, gente, ó, eu já fiz a preparação do produto para 10 litros. Depois eu só venho e encho aqui a máquina. Como ela tem 20 litros, eu não vou carregar nas costas, eu vou carregar só na alça e vou soltando ela no chão, vou mostrar para vocês, porque é muito pesada. Eu vou completar de água aqui até eu dar os 20 litros. E eu preciso preparar um pouquinho, diluir um pouquinho mais de produto aqui. Eu vou diluir ali, ó, vou pôr a água aqui pra mim diluir. Depois que estiver prontinho, eu já mostro pra vocês como que eu aplico. Olha só, pessoal, a máquina bem cheinha, tá o nível bem aqui, vocês podem perceber. Bem certinho os 20 litros de água. E eu carrego ela assim, ó, em cima de um banquinho. Pra mexer aqui, eu só faço assim, ó, dou uma chacoalhada no produto. Claro que vocês viram que eu diluí bem, mas de vez em quando eu dou uma mexidinha, que é pra não ficar ali, descer tudo pra baixo o produto. Então eu dou uma mexidinha de vez em quando, mas eu não ia conseguir levar nas costas nunca, né? Então eu carrego ela assim e vou levando até onde que a mangueira alcança. Essa minha máquina é bem legal, ela é elétrica. Então a gente liga aqui no botãozinho e, ó, é muito rápido. Então eu só passo essa névoa aqui, ó, até onde a mangueira alcança e vou mudando o banquinho de lugar. E amanhã elas vão estar todas branquinhas, porque como a terra de diatomácea, o sulfato de cobre e a cauda bordaleza também deixam pintinhas brancas nas suculentas. E eu já tô tudo escabelada, não tem como não ficar, né? A gente trabalhando é desse jeito mesmo. E vocês viram também que eu não posso usar produto tóxico, porque olha, é sem luva, é sem máscara, é de chinelo de dedo e o produto, queira ou não queira, ele vai voando aqui dentro da estufa, então não dá pra usar produto que seja tóxico pra não prejudicar a nossa saúde. Tô me cuidando bastante também pra não fazer muito esforço. Graças a Deus, vocês viram, gostaram da minha máquina? Que ela não é de estar bombando com a mão. Eu tenho uma pequenininha ali que é de bombar com a mão. Aí eu uso pra passar inseticida, porque é uma planta ou outra que a gente acha aqui com alguma cochonilha, alguma coisa, então eu uso ela com inseticida. E essa aqui eu deixo pra passar esses produtos quando eu quero passar na maioria das suculentas, como é bastante, né? Então eu preparo bastante produto e daí é mais rapidinho pra estar passando. Como ela já automaticamente joga o produto, não precisa estar fazendo muito esforço. É bem legal esse tipo de máquina. E eu vou continuar aqui, vou passar em todas elas e vou tentar passar lá no jardim também. Não sei se lá no jardim eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque daí vai ficar muito tarde. E eu estou passando também embaixo das bancadas, porque embaixo das bancadas tem os berçários e os caules que eu vou fazendo poda. Eu vou colocando ali pra não ocupar espaço em cima das minhas bancadas. E ali é um lugar bom também pra brotação, porque pega bastante claridade, porque eu coloco bem próximo da lona da estufa, então pega bastante claridade. Então eu já tô passando por baixo ali também. E talvez vai ficar aí uma dúvida: se você tem que passar produto nas suas suculentas.
se é obrigatório. Gente, você só passa o produto se você achar necessário, tá? Eu, como cultivo bastante planta aqui dentro da estufa, eu passo como prevenção. Na verdade, como eu falei pra vocês, eu fiquei um tempão sem passar, porque eu fiz a cirurgia no braço, enfim, faz algum tempo que eu não passo e eu não tive problema. Mas como eu tenho o produto aqui guardado, eu vou passar agora. Por quê? A minha estufa tá furada, já falei pra vocês, tá entrando bastante água aqui. Reguei elas hoje, porque a previsão de chuva, falei até no início do vídeo, era para que chovesse. Há 3 dias atrás, até hoje, deu uma garoa, mas não choveu. Então elas estavam muito secas, eu precisava regar, porque a previsão do tempo para amanhã é chuva, mas se não chover ou se chover pouco, então elas já estão regadas. E como eu tenho medo do excesso de água agora pela estufa tá furada, eu vou passar o produto porque eu já tenho aqui. Mas não que seja extremamente necessário você tá passando nas suas plantas, tá? Porque às vezes você tem pouca planta, é só para tua coleção, você acha que não precisa passar produto, não precisa. Se você usa um ambiente legal para tua planta, se você usa um substrato bom para sua planta, não precisa produto nenhum. Ela automaticamente já é uma planta resistente. Mas se você às vezes tem muita planta e às vezes você tá sofrendo com alguma coisa aí, investe num produto legal, investe num bom fungicida que também deixa a tua planta mais saudável, tá? Mas não que seja obrigatório você estar utilizando. Não é tudo que você vê a gente fazendo aqui no nosso jardim que você tenha que aplicar no seu cultivo. Mas se porventura você tem problema com fungo, é bom usar um fungicida para prevenção, tá bom? Então, a gente mostra como que a gente costuma fazer aqui, para que se porventura um dia você precisar de algum produto, você já sabe. Cal da bordaleza é muito boa para prevenção de fungo, o sulfato de cobre também. A terra de diatomácea é maravilhosa, porque não precisa ter cuidado nenhum, nem quando tem sol você pode estar passando. A única coisa é que ela tranca um pouquinho o borrifador na hora de passar, então você tem que passar numa peneirinha, já comentei isso com vocês. Mas tem N tipos de produtos que você pode estar utilizando nas suas plantas, tá? Mas isso se você quiser, se você tiver vontade ou necessidade, tá? Senão não tem problema nenhum, não precisa estar utilizando. Tá se perguntando, tá, mas ela tá ensinando a passar o produto, tá mostrando como passar o produto, mas tá dizendo que eu não preciso comprar. Por que que eu tô explicando pra vocês que não há necessidade de comprar se você não tem problema nenhum? Porque tem muita gente que tá começando no cultivo agora, com as suculentas, vai ver esse vídeo e vai pensar assim, nossa, então eu não posso ter suculenta, porque pra mim ter suculenta eu vou precisar de produto, eu vou precisar de uma máquina dessa, eu vou ter todo esse trabalho. Não, gente, é que eu cultivo aqui pra venda e eu cultivo muitas suculentas, eu tenho bastante planta, então eu resolvi passar o produto. E eu tô mostrando aqui pra que se você resolva passar, você já saiba fazer ou já saiba como que eu faço aqui no meu jardim, porque eu compartilho tudo aqui com vocês. Mas não vai se assustar, tá? Se você não quer passar, não tem problema. Se você não tem a máquina, não tem problema. Se você não tem o produto, não tem problema. Não desista do cultivo, tá? Tô explicando aqui porque tem muita gente que às vezes tá começando agora, vai ver eu fazendo tudo isso, vai dizer, nossa, vai dar muito trabalho, eu vou desistir do cultivo. Não, gente, a suculenta é bem tranquilo de se cultivar, tá? Se ela tá com probleminha de fungo, você vai lá, tira aquela folhinha, passa água oxigenada, também um produto bem barato, se encontra na farmácia, que você pode estar utilizando nas suas plantas. Então tem muitos produtos bem baratos também, que não dá tanto trabalho de estar passando com uma máquina grande assim. Porque se você tem pouca planta, você vai passar com um borrifadorzinho pequeno, tá bom? Então não se assusta, só tô mostrando aqui para compartilhar o meu dia hoje com vocês e para compartilhar o que eu estou fazendo aqui na minha estufa. Qual o produto que eu estou utilizando ultimamente por aqui, tá bom? Só para deixar isso bem claro, para você não desistir do cultivo, que não há necessidade de você fazer tudo o que você vê aqui que a gente faz. Já vou começar a passar aqui no outro lado da bancada, tanto em cima quanto embaixo. Mas agora a máquina já tá mais, ó, vazia, com menos água dentro, né? E menos produto. Eu já posso tirar do banquinho, eu já posso carregar ela assim. Vou carregando e largando. Pra mim não ficar segurando, né, muito peso, eu vou mudando ela de lugar. Prontinho, pessoal, olha só, já passei em todas as suculentas aqui dentro da estufa e agora eu vou passar lá no jardim. Não vou abastecer mais a máquina, senão vai ficar muito pesada pra mim levar. Se precisar eu volto com ela aqui, abasteço e levo mais um pouquinho, senão não tem quem carregue, né? E eu estou sozinha hoje pra tá fazendo esse trabalho. Gente, os eônios não gostam muito da cal da bordaleza por conta do enxofre. Eu passei nos meus eônios, mas amanhã cedo eu posso vir aqui e passar uma mangueira por cima. Até mesmo no jardim, ou quando você passa algum produto que você tem medo que no outro dia queime a planta, passa o produto e antes que venha o sol dê uma passadinha de água,
nela para tirar o excesso. Então os eônios, eles às vezes sentem um pouquinho por conta do enxofre que tem na cauda bordaleza, tá bom? Então se porventura se passar no teu eônio e der uma amareladinha na folha ou queimar um pouquinho, é por isso. Eu sempre passo aqui nos meus e depois eu passo um pouquinho de água antes que venha o sol para não correr o risco de queimar. O resto das suculentas é bem tranquilo, contanto que você passe sem sol, tá? E uma névoa, sem muito excesso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma no cultivo das suas plantas. Mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. A cauda bordaleza só vendem com nota de produtor rural. Pelo menos era assim quando eu comprei a minha. Você tem que ser agricultor ou tem que ter uma nota de produtor rural lá, não sei como é que é um cadastro, pra você poder comprar a cauda bordaleza. O sulfato de cobre já é mais fácil de comprar. Eu até tenho ele no meu catálogo, ou se eu não tenho no catálogo, é porque esgotou o estoque que eu tinha, eu retirei e não coloquei novamente, mas eu tenho o sulfato de cobre para venda. Eu vou colocar ele novamente no catálogo se não tiver lá, tá bom? Você encontra em qualquer floricultura aí na sua cidade o sulfato de cobre. Ele é bem em conta, tá? É uma caixinha com pozinho azul, como vocês viram ali da cauda bordaleza, em menos quantidade daí você compra. Porque a cauda bordaleza a gente compra em pacotão, né? Nessas casas de agricultor. E o sulfato de cobre se encontra em qualquer floricultura, é bem mais fácil de você comprar, por conta que ele tem alguns componentes a menos que a cauda bordaleza, que faz com que ela seja um pouco mais restrita de vender para qualquer pessoa, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma nesse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha se você gostou de me acompanhar o meu trabalho hoje aqui. Compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de plantas. E se você não segue a gente lá no Instagram, a gente está como Belaflor 2021. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!